Foram poucos dias na minha vida que mudaram tanto quanto o momento em que meu pai Rodrigo morreu inesperadamente aos 50 anos. Era um homem de poucas palavras, evitava excessos e parecia levar uma vida completamente comum, sem um pingo de luxo. Seu comportamento sempre inspirou respeito ao pudor e ao trabalho, e por isso a leitura de seu testamento nos chocou. Eu, minha mãe Yasmin e minha irmã Manuela estávamos sentados no escritório do advogado, esperando ouvir que meu pai havia nos deixado seu pequeno negócio, ao qual dedicava dias e noites, ou talvez algumas economias insignificantes. Mas quando o advogado, com uma expressão sombria no rosto e uma voz cheia de eufemismo, anunciou que Rodrigo havia deixado para trás uma propriedade no valor de US$ 50 milhões, ficamos surpresos. Eu literalmente senti como se o tempo tivesse parado. Nenhum de nós poderia imaginar que a pessoa com quem passamos a vida inteira pudesse esconder tal condição. Foi o exato momento em que a humilde imagem de nosso pai começou a se desintegrar diante de nossos olhos. Como a filha mais velha, sempre pensei que herdaria o negócio dele, uma fonte de renda pequena, mas estável, da qual ele se orgulhava. Mas o testamento não foi apenas uma descoberta chocante sobre riquezas ocultas, abriu uma brecha na família. Minha irmã e eu recebemos apenas parte da herança, e a preferência foi dada à nossa mãe, que se tornou a base do conflito, que se transformou em uma verdadeira tempestade. Minha mãe, Yasmin, era uma mulher de 45 anos que dedicou 20 anos para se casar com meu pai. E embora externamente ela parecesse forte e contida, por dentro ela estava quebrada. Seus sentimentos estavam profundamente feridos. Como o homem que ela amava e confiava poderia esconder uma riqueza tão enorme? Ela ficou ainda mais magoada com a forma como foi distribuída. Ela se sentiu marginalizada, como se tudo que ela construiu e valorizou ao longo do casamento estivesse agora em dúvida. A amargura rapidamente se transformou em suspeita. A mãe começou a se perguntar: esse era realmente o homem com quem ela se casou? Ela até começou a duvidar da autenticidade do testamento, como se não fosse nada mais do que outro mistério relacionado ao seu marido agora distante e misterioso. Manuela, minha irmã de 25 anos, parecia estranhamente calma. Ela era a própria personificação da contenção. Sua voz uniforme e sorriso frio contrastavam com o choque de sua mãe. Eu não conseguia me livrar da sensação de que ela sabia mais do que estava dizendo. Talvez ela estivesse ciente das intenções de nosso pai por um longo tempo, mas por algum motivo ela ficou em silêncio. Essa calma dela só aumentou a tensão na sala. A mãe se sentia traída não só pelo marido, mas agora pela filha, que parecia estar em um mundo isolado de seu próprio sofrimento. E eu fiquei preso entre dois fogos. De um lado, a desconfiança crescente da minha mãe, que esperava que eu estivesse do lado dela. Por outro lado, a realidade avassaladora de nossa nova situação financeira, que deveria ser uma bênção, mas em vez disso se assemelhava a uma maldição. A situação se agravou nas próximas semanas. Minha mãe, tomada de amarguras e dúvidas, resolveu desafiar a vontade. Sua desconfiança em relação ao meu falecido pai se transformou em um desejo feroz de descobrir a verdade, e a casa, que já fora um lugar de aconchego, tranquilidade e jantares em família, tornou-se palco de inúmeras brigas, olhares frios e planos ocultos. Cada dia passado nesse caos trazia uma nova rodada de tensão. Eu senti como se as paredes que antes protegiam nossa família do mundo exterior estivessem agora nos pressionando por dentro. Eu tenho lutado com minhas próprias emoções todo esse tempo. Não foi fácil manter um equilíbrio entre a devoção incondicional à mãe e o respeito à memória do pai. Sua vontade não era apenas um mistério, mas um desafio para todos nós. A disputa por herança expôs profundas fissuras em nossa família, colocando em xeque a própria essência de nosso relacionamento. Amor, confiança e devoção que pareciam indestrutíveis, de repente se transformaram em sombras trêmulas de antigos laços. Tentei descobrir o que nos levou a esse ponto e, em algum momento, percebi que a riqueza deixada por meu pai poderia mudar nossas vidas, mas fiquei com medo de que o preço dessa mudança fosse muito alto. O litígio para o qual estávamos nos preparando se tornou um fardo pesado sobre nossos ombros. Nenhum de nós realmente queria ir ao tribunal, mas passo a passo avançávamos, como se estivéssemos sendo puxados por uma corrente invisível, e cada passo só aumentava a sensação de perda. Estávamos perdendo algo mais do que dinheiro ou posses, estávamos perdendo um ao outro. Os dias após a revelação do testamento de meu pai se transformaram em um turbilhão de emoções que não podiam ser controladas.
O tempo era gasto em consultas jurídicas, assinando documentos e buscando a verdade, mas a cada dia tudo ficava ainda mais confuso. Minha mãe Yasmin, tomada por uma mistura de tristeza e descrença, decidiu firmemente desafiar a vontade. Sua persistência beirava a obsessão. Ela não podia aceitar a ideia de que seu marido, com quem viveu por 2 décadas, pudesse esconder dela uma quantia tão grande. O mistério desses US$ 50 milhões era como um quebra-cabeça não resolvido para ela, e ela estava tentando desesperadamente descobrir como essa fortuna foi criada e por que ela foi distribuída de forma tão desigual. Minha mãe tinha certeza de que o testamento não poderia ser legítimo. Armada com a determinação e apoio do Sr. Jack, nosso advogado, ela iniciou os procedimentos legais que logo consumiram nossas vidas. A cada dia mergulhávamos mais fundo no abismo dos conflitos, discutíamos sobre nuances jurídicas e resolvíamos os detalhes da herança. Jack, advogado com impressionante experiência em assuntos familiares, tornou-se nosso guia por esse labirinto de confusão jurídica. Ele lidou com confiança com o fluxo de documentos, audiências e negociações, mas mesmo seu profissionalismo não conseguiu abafar as emoções furiosas que surgiam a cada passo. Minha mãe, apoiada por ele, fez acusações graves. Ela falou sobre influência indevida sobre meu pai ou sobre possível coerção por pessoas desconhecidas para nós. A mãe estava convencida de que seu pai havia sido influenciado por algumas forças externas, e isso só aumentava suas suspeitas. Além disso, ela estava preocupada com a possibilidade de fraude. Afinal, a riqueza que meu pai havia acumulado parecia incrível e inesperada para ela. Cada aparição no tribunal tornou-se emocionalmente desgastante para nós. Fiquei ao lado da minha mãe, mas não pude compartilhar plenamente da convicção dela. Suas suspeitas às vezes me pareciam excessivas, mas eu entendia sua necessidade de clareza e completude. Eu a apoiei mesmo com meu coração partido. Manuela foi ficando cada vez mais longe. Sua calma agora parecia uma indiferença fria, e acrescentou um novo nível de tensão ao nosso relacionamento. Ela acreditava que nosso pai tinha todo o direito de distribuir sua propriedade como bem entendesse. Sua posição contrariava a mãe e tornava cada vez mais insuportáveis nossas reuniões familiares. O processo de julgamento rapidamente atraiu a atenção da mídia. Eles vasculharam o passado de meu pai, revelando suas parcerias secretas e investimentos que estavam escondidos de nossa visão há anos. Jornais e reportagens transformaram nossa dor pessoal em um espetáculo público, e senti que havíamos perdido o controle não apenas de nossa herança, mas também de nossas vidas. O litígio, como uma tempestade sem fim, dilacerou não apenas nossa compreensão do passado, mas também a compreensão de meu pai. Cada encontro se tornava uma espécie de ritual para revelar sua vida secreta, uma vida que eu não conhecia, mas que agora nos era revelada em detalhes. Cada detalhe parecia virar de cabeça para baixo a imagem do homem que eu considerava um pilar e exemplo. O pai, outrora taciturno, mas forte em seu silêncio, agora se revelou uma figura envolta nas sombras de segredos financeiros e desdenhos ocultos. Essa herança se tornou um símbolo não só de riqueza, mas também da intimidade perdida, da conexão interior que antes parecia inabalável em nossa família. Minha mãe Yasmin parecia encontrar forças apesar de todo o caos. Ela não estava apenas lutando por sua parte, ela estava procurando a verdade sobre o homem com quem viveu por 2 décadas, sobre o que eles criaram juntos e por que tanto estava escondido dela. Sua determinação não enfraqueceu nem por um minuto, como se tentasse reconquistar o respeito e o sentido perdidos daqueles anos que, ao que parecia, foram riscados por essa vontade. Mas essa luta não se limitou apenas a reivindicações materiais. Por trás de tudo isso estava a necessidade de dar sentido à sua vida, admitir erros e talvez encontrar um novo caminho. Enquanto isso, o julgamento começou a surtir efeito sobre nós três. Se antes nossa família, apesar das opiniões diferentes, era uma só, agora estávamos dilacerados. E essa divisão foi especialmente pronunciada na mudança de posição de Manuela. O choque inicial de abrir o testamento aos poucos deu lugar à sua crença de que seu pai pode ter agido conscientemente e com certa intenção. Ela começou a afirmar cada vez mais alto que suas decisões sobre a distribuição de propriedades eram ponderadas, não acidentais, que ele estava tentando nos deixar algo mais do que dinheiro, uma lição que ainda não entendíamos. A cada dia seu olhar se tornava mais inabalável, o que inevitavelmente levava a um conflito com nossa mãe.
Yasmin viu neste testamento não apenas um documento legal, mas um símbolo de traição, tanto financeira quanto pessoal. Ela não podia aceitar a ideia de que havia sido excluída de uma parte significativa da herança, e suas dúvidas sobre a legitimidade do documento estavam profundamente ligadas à dor emocional. Já Manuela a acusou de não poder tomar as decisões do pai, argumentando que a mãe não respeitava sua autonomia, seu direito de dispor dos bens a seu critério. A tensão cresceu como uma avalanche, ameaçando destruir o pouco que ainda tinham em comum. Yasmin, profundamente magoada com a frieza de Manuela e ao que lhe parecia crueldade, ficou muito decepcionada. O relacionamento deles, antes caloroso e próximo, tornou-se formal e desapegado. Foi excruciante ver o vínculo deles se desfazendo lentamente. Eu tive que desempenhar o papel de mediador entre eles, tentando manter um equilíbrio delicado e evitar uma ruptura final. Mas também não foi fácil para mim. Durante todo esse tempo, continuei lutando com minhas próprias dúvidas e contradições. A Manuela e eu sempre fomos próximas, nossos anos de infância foram cheios de união. Compartilhamos nossas alegrias e problemas, e éramos aliados contra o mundo exterior. No entanto, a vontade de meu pai se tornou o divisor de águas que inesperadamente nos dividiu. Sua firme convicção de que seu pai tinha todo o direito de distribuir sua propriedade da maneira que ele fez estava em total contraste com minhas próprias dúvidas. Eu não podia aceitar seus argumentos tão facilmente, mas também não podia rejeitá-los completamente. Nossas visões sobre responsabilidade, riqueza e lealdade familiar começaram a divergir. Onde antes havia compreensão e apoio, agora surgiam divergências. A assertividade recém-descoberta de Manuela me fez reconsiderar minha própria posição. Talvez o pai realmente nos tenha deixado algo mais do que bens materiais. Talvez houvesse um significado profundo em suas decisões que eu ainda não conseguia compreender. Mas mesmo que seja esse o caso, qual deve ser o meu papel nesse drama? Comecei a explorar as possibilidades de que talvez nosso pai pretendesse deliberadamente que essa herança se tornasse algo mais do que apenas uma questão financeira. Parecia que sua intenção poderia ser que esse desafio se tornasse um catalisador de mudança ou crescimento pessoal para cada um de nós. Essa introspecção provou ser um caminho difícil e muitas vezes solitário. Deparei-me com contradições internas e me colocam em desacordo tanto com a dor profunda, quase irreconciliável de minha mãe, quanto com a posição pragmática de Manuela, que cada vez mais aceitava os termos do testamento, como se obedecesse a algum tipo de inevitabilidade do destino. Com o passar dos meses, essa questão continuou dominando nossas vidas, consumindo nossos pensamentos, nossas conversas e até nossos sonhos. Uma atmosfera dolorosa de litígio pairava na casa e todos os outros aspectos de nossa existência ficaram em segundo plano. A vida familiar não era mais o que costumava ser. O conflito penetrou em todos os cantos do nosso relacionamento, envenenando até os momentos mais simples da comunicação. Mas não foi apenas nossa batalha interna, a disputa de herança que estourou atraiu a atenção não só de parentes, mas também de amigos e até do público em geral. A mídia pegou a história, dando um toque de escândalo, como se não fosse uma verdadeira tragédia humana, mas apenas mais uma sensação de manchete. Esse nível adicional de estresse aumentou nossa tensão já crescente, privando-nos da paz e da oportunidade de dar sentido a tudo o que está acontecendo em silêncio. Nesse ambiente emocionalmente carregado, muitas vezes me vi imerso em reflexões sobre o significado mais profundo da herança e do patrimônio como tal. A disputa nos obrigou a enfrentar verdades desagradáveis sobre nossa família, sobre nossos valores, sobre quem somos e o que é realmente importante para nós. Quanto mais o litígio avançava, mais claro ficava que as cicatrizes deixadas por esse conflito nos acompanhariam muito tempo depois que as questões jurídicas fossem resolvidas. Era como um ferro em brasa queimando lentamente nossas almas, formando novos limites, novos papéis que cada um de nós tinha que aceitar. Manuela, que até recentemente era o centro emocional do nosso pequeno universo, parecia estar se afastando cada vez mais de sua mãe e de sua família, do calor que uma vez nos conectou a todos. Suas opiniões, suas crenças, tornaram-se estranhas tanto para mim quanto para minha mãe, e nessa distância fria percebi que nossa família estava mudando para sempre. O resultado dessa batalha legal e pessoal deixou marcas indeléveis em nossos corações e nossas memórias, prenunciando que nossos caminhos não seriam mais os mesmos de antes. Todo esse tempo, o Sr. Jack, nosso advogado de família, ficou conosco.
Ele acabou não sendo apenas um advogado, mas uma espécie de mentor cujo papel se estendia muito além do trabalho jurídico. Sua presença calma e razoável tornou-se uma âncora para nós quando as relações familiares estavam desmoronando sob o peso da tensão. Ele acabou por ser um artesão habilidoso que manobrou com cuidado e habilidade entre os interesses díspares de nossa família, tentando preservar os laços e os interesses financeiros. Jack estava bem ciente de que havia mais do que apenas milhões de dólares em jogo. Era a crise de uma família enlutada tentando lidar com a perda e as consequências inesperadas da vontade de um homem que parecia deliberadamente nos deixar nessa bagunça. Sua abordagem foi metódica e empática. Ele imediatamente estabeleceu canais claros de comunicação entre todos os membros da família, incentivando a transparência e o diálogo aberto, o que foi um passo importante para neutralizar a crescente tensão. Organizou várias sessões de mediação, das quais participaram não só os parentes mais próximos, mas também os mais distantes, aqueles que também se viram afetados pela vontade do pai. Essas reuniões foram planejadas para dar a cada membro da família a oportunidade de falar, expressar seus pensamentos e sentimentos em um ambiente controlado, livre da pressão de ações judiciais formais. Nessas reuniões, o Sr. Jack mostrou atenção especial à minha mãe, Yasmin, que se sentia excluída e traída pela vontade. Ele ouvia atentamente suas experiências e, ao mesmo tempo, interagia comigo e com Manuela, tentando entender nossos diferentes pontos de vista e as razões por trás das decisões de meu pai. Sua capacidade de conduzir essas conversas com tato e compreensão provou ser crucial para evitar uma maior escalada do conflito. Além disso, Jack usou sua experiência jurídica para considerar cuidadosamente todos os resultados possíveis da disputa. Ele expôs todos os cenários possíveis à nossa frente, desde o cancelamento completo do testamento até sua plena execução na forma em que foi escrito, discutindo as consequências jurídicas e o momento de cada um deles. Essa clareza que o Sr. Jack trouxe à nossa mente nos ajudou a nos preparar para as consequências a longo prazo da disputa. Permitiu que cada um de nós estabelecesse expectativas mais realistas sobre os custos financeiros e emocionais que ameaçavam engolir nossas vidas. Por mais que tentássemos deixar para trás os últimos resquícios do calor familiar, cada novo passo nesse processo apagava cada vez mais os velhos laços de confiança, substituindo-os por alienação e frieza. Outro passo importante do Sr. Jack foi sua tentativa de envolver especialistas independentes no caso, o que acrescentou profundidade e amplitude ao nosso entendimento da situação. Entre esses especialistas estavam contadores forenses que entendiam dos assuntos financeiros do pai e especialistas em planejamento imobiliário que ofereciam explicações perspicazes de possíveis motivos para a estruturação do testamento. Essas pessoas nos forneceram peças-chave do quebra-cabeça que antes estavam escondidas atrás de camadas de especulação e adivinhação. Sua análise amenizou os tons mais acusatórios que pairavam em nossas conversas, e nos permitiu olhar a situação atual não apenas como um drama familiar, mas também como um complexo nó jurídico tecido a partir de muitos detalhes e intenções. Jack permaneceu uma figura de estabilidade, atuando como um amortecedor que nos protegia das tempestades emocionais causadas pela discussão sem fim. Sua mediação nem sempre levou a reconciliações imediatas, mas deu ao processo um senso de profissionalismo e cuidado, muito necessário em meio a meses de crescente tensão. A cada nova discussão, seu papel se transformava em algo mais do que apenas representação legal. Ele se tornava uma espécie de confidente que estava lá quando o nosso relacionamento familiar estava à beira do colapso. Durante este um dos períodos mais difíceis de nossas vidas, o resultado final do litígio permaneceu em uma névoa de incerteza. No entanto, os esforços de Jack garantiram que qualquer que fosse o resultado, ele não seria alcançado através da raiva e do ressentimento, mas através de um processo que respeitasse a dignidade e o bem-estar emocional de todos os envolvidos. Enquanto isso, a cada dia meu papel de filha mais velha ficava mais difícil e difícil. Minha luta era dupla. Por um lado, eu tentava navegar pelas águas turbulentas da herança e, por outro, manter pelo menos a aparência de unidade em uma família que estava desmoronando diante dos meus olhos. Minha mãe, perturbada pela dor e sentindo-se traída pela vontade de meu pai, buscou apoio em mim, mas sua dor muitas vezes fazia qualquer tentativa que eu fizesse de discutir perigoso. Ela temia que eu pudesse minar sua posição na luta contra a vontade do marido.
Manuela, ao contrário, recuou ainda mais para sua própria realidade. Sua tomada de decisão paternal me pareceu incompreensível e até traiçoeira. Não havia apenas um abismo financeiro entre nós, mas um abismo emocional que me fez duvidar se meu pai sabia a que tipo de destruição sua vontade levaria. Quanto mais observava esse processo, mais pensava nas intenções do meu pai. Ele poderia ter previsto o caos que suas últimas decisões causariam? Ou subestimou a força do laço que nos unia? Talvez ele acreditasse que a segurança financeira que ele nos proporcionava superaria todos os custos emocionais que estavam inexoravelmente destruindo nosso relacionamento. Essas perguntas me assombravam e não me davam paz. Cada novo detalhe jurídico, cada nova revelação, rompia ainda mais os laços entre nós. Os familiares começaram a tomar posições claras nessa batalha, que se tornou cada vez mais pessoal e dolorosa. Minhas tentativas de conciliar as partes foram recebidas com ambiguidade. Minha mãe, cega pela dor, tornou-se cada vez mais retraída, vendo em mim um único aliado, mas ao mesmo tempo sentindo medo de que eu pudesse me tornar uma traidora se mostrasse compreensão pela posição de Manuela. A própria Manuela via em minhas tentativas de pacificação uma fraqueza e talvez uma falta de devoção aos desejos do pai, que ela interpretava como algo sagrado. Esse ato de equilíbrio entre dois campos opostos me cansou tanto emocional quanto mentalmente. Organizei reuniões privadas com cada membro da família, tentando ouvi-los sem julgamento e falar de uma forma que não causasse ainda mais dor. Pedi conversas abertas sobre nossos sentimentos sobre a herança, sobre nosso pai, sobre nossa perda comum. Nessas conversas, esperava encontrar pelo menos um pedaço do que nos uniu antes. Percebendo que meus próprios esforços muitas vezes não traziam o resultado desejado, recorri ao Senhor. Sua orientação foi inestimável. Ele me ajudou a entender os aspectos legais da situação, mas, mais importante, me ensinou a passar essa informação para a família de forma que não provocasse novos conflitos. A atenção midiática que nosso caso atraiu só intensificou uma situação já tensa. Os repórteres, em busca de uma sensação, procuraram pintar um quadro de uma família rica atolada em uma feroz guerra interna. As manchetes estavam cheias de frases dramáticas inflando cada evento à escala de uma tragédia, o que atraiu a atenção pública indesejada para nossos julgamentos pessoais. Toda vez que saía de casa, era recebida por flechas de câmeras, e parecia que meu papel como filha mais velha agora não era apenas entender as nuances legais da herança, mas também proteger a família desse irritante ataque externo. Eu estava diante da tarefa de proteger minha mãe e minha irmã de um fluxo interminável de perguntas e acusações. Paparazzi estavam nos esperando em cada esquina, e a presença deles tornava a situação ainda mais dolorosa. O rosto de minha mãe Yasmin, arrasado pela dor e traição, passou a fazer parte dos relatos escandalosos, e minha irmã Manuela, embora parecesse mais calma, também passou a ser o centro das atenções. Todos os dias, meu papel de defensor da família era complicado não apenas por desentendimentos internos, mas também por essa pressão externa sem fim. No entanto, apesar de todo esse caos, continuei esperando que pudéssemos encontrar uma solução que respeitasse tanto as intenções do meu pai quanto as necessidades de todos os membros da família. Essa esperança foi testada repetidas vezes, principalmente quando o caso se arrastava a cada nova sessão judicial, a cada nova manobra jurídica. Partiu meu coração ver como nossa casa, antes cheia de calor e compreensão mútua, estava se transformando em um campo de batalha. Cada vez mais me convenci de que a verdadeira batalha não era pelos milhões que meu pai deixou para trás, mas por algo muito mais valioso, pela união de nossa família, por aqueles valores que sempre foram nosso legado. A luta para preservar esses valores definiu meu caminho em um momento em que tudo estava desmoronando sob o peso da ganância e da dor. Como irmã e filha, senti-me obrigada a impedir que todos nós nos separássemos completamente. E assim como nos pareceu que nossa crise familiar já havia atingido seu clímax, o destino preparou uma nova virada inesperada. Uma investigação dos assuntos financeiros do meu pai, conduzida por contadores forenses contratados pelo senhor, descobriu-se que os US$ 50 milhões que pensávamos ser a soma final de sua fortuna eram apenas a ponta do iceberg. Sob essa superfície, ativos adicionais estavam escondidos, inteligentemente escondidos em contas offshore e vários instrumentos de investimento. Esses fundos descobertos de repente vieram como um verdadeiro choque,
forçando-nos a reconsiderar tudo o que pensávamos sobre nosso pai Rodrigo e seu legado. Essa descoberta causou uma tempestade de emoções. Perguntas sobre por que meu pai escondia esses fundos, porque nenhum de nós sabia sobre eles me atormentavam. Ele não confiava em nós? Ou achou que seria melhor para nossa família? Esses ativos ocultos adicionaram uma nova camada de incerteza ao nosso processo já complexo. E enquanto eles nos proporcionaram uma chance de um acordo mais justo, eles também alimentaram a ganância e a suspeita entre os membros da família extensa. A descoberta desses ativos adicionais mudou a própria natureza de nossa disputa de herança, necessitando de uma mudança estratégica em nossa abordagem jurídica. A escala dessa descoberta, desde imóveis em vários países até participações substanciais em empresas privadas, exigiu não apenas uma reavaliação de todas as premissas anteriores, mas também a formação de um novo plano de ação. Jack sugeriu que esta poderia ser uma oportunidade para negociar um novo acordo que pudesse satisfazer todas as partes, amenizando a tempestade interna em nossa família. No entanto, como ele advertiu, esse processo não prometia ser nada simples. A nova descoberta só colocou lenha na fogueira, porque agora somas ainda maiores estavam em jogo, e isso agravou ainda mais a tensão. Cada membro da família superestimou sua posição, pensando cada vez mais no que lhe era devido e em como lucrar mais com a situação. Minha mãe, já profundamente desconfiada das circunstâncias que cercavam o testamento, tornou-se ainda mais inflexível. A cada nova descoberta e virada do caso, ela ficava cada vez mais convencida de que sua exclusão do testamento era um ato deliberado de traição. Sua dor não estava relacionada apenas à perda do marido, mas à sensação de que toda a sua vida e confiança em Rodrigo estavam desmoronando diante de seus olhos. Ela viu isso como uma confirmação de que, apesar de muitos anos morando juntos, meu pai havia mantido algo em segredo dela, algo tão significativo que questionou seu casamento e toda a sua história juntos. Manuela, por outro lado, tinha uma mentalidade muito diferente. Desde o início, ela percebeu as ações de seu pai como uma manifestação de sua visão e sabedoria. Ela acreditava que seus investimentos secretos e ativos ocultos eram a prova de seu desejo de nos sustentar de maneiras além do comum. Para ela, era uma prova de sua perspicácia financeira e preocupação com o futuro da família. Manuela admirava o cuidado com que meu pai pensava e organizava tudo, vendo como uma espécie de plano estratégico voltado para a nossa segurança financeira. Contra o pano de fundo desses pontos de vista conflitantes, meu papel tornou-se cada vez mais difícil. Tive que manobrar entre duas posições tão diferentes, tentando encontrar uma linguagem comum com cada uma delas. Eu me vi no meio desse furacão emocional, tentando superar não apenas desentendimentos familiares internos, mas também as complexas consequências jurídicas de ativos recentemente descobertos. Meu objetivo era conseguir uma solução que pudesse trazer paz para a família, mas a cada nova descoberta, a cada nova nuance que surgia durante o processo, esse objetivo parecia cada vez mais inatingível. As negociações sobre esses ativos adicionais se arrastaram. Jack, nosso advogado, organizou inúmeras rodadas de discussões, tentando manter todos na mesa de negociações. Essas discussões eram difíceis e muitas vezes se tornavam carregadas de emoção. Velhas feridas foram reabrindo e novas suspeitas só aumentaram a tensão. Nessas reuniões, tive que aliar a assessoria jurídica a um profundo entendimento da dinâmica familiar, e às vezes atuar como psicóloga, resolvendo conflitos entre mãe e irmã. Cada um deles via a situação à sua maneira e a cada nova discussão, ficava mais difícil manter um equilíbrio entre suas diferentes expectativas. Durante essas negociações, o conceito de patrimônio adquiriu um novo significado para mim. Não se tratava mais apenas da riqueza deixada por meu pai, mas também das lembranças, valores e sentimentos que estão associados a essa riqueza. Esses ativos adicionais destacaram a profunda lacuna entre o pai que eu conhecia como um pai amoroso e um empresário que agiu em tal sigilo que suas ações foram uma surpresa até para nós. À medida que avançávamos nessa luta, ficou cada vez mais claro para mim que conciliar o duplo legado de meu pai, seu papel como homem de família e sua misteriosa vida financeira, havia se tornado uma questão central. A personalidade de Rodrigo como homem que levava uma vida dupla dividida entre casa e negócios continuou a desafiar nossa família. Parecia que cada novo dia trazia consigo outra revelação, outra camada de mistério que o pai havia deixado para trás.
Isso tornou nosso caminho para a cor ainda mais espinhoso. As sessões do tribunal, já mergulhadas em revelações financeiras complexas, tomaram um rumo ainda mais pessoal quando o depoimento começou. Esses eventos expuseram rachaduras profundas que se acumulam dentro de nossa família há anos, escondidas sob a superfície do bem-estar externo. Como a filha mais velha, foi com o coração pesado que observei cada uma de nós tomar nossa posição, tentando defender nossa verdade. O tribunal, cheio de advogados, repórteres e curiosos, tornou-se um duro pano de fundo para emoções nuas. Minha mãe Yasmin, abatida pela dor e traição, literalmente lutou por sua dignidade. Quando ela testemunhou, sua voz tremeu de emoção. Ela relembrou os últimos anos de seu casamento, falando sobre como seu pai se tornou cada vez mais distante e retraído. No início, ela culpava o estresse do negócio, mas agora, a cada nova divulgação, via isso como sinais de seu acúmulo secreto de riqueza. Seu testemunho foi de partir o coração. Ela falou abertamente sobre seu sentimento de traição, não só por causa da vontade, mas também por causa de toda a sua vida juntos, que ela agora via sob uma luz diferente. Manuela, quando chegou a sua vez de falar, assumiu uma posição marcadamente diferente. Seu testemunho foi firme e contido. Ela defendeu o pai, alegando que todas as suas ações foram em nosso benefício. Para ela, suas decisões não eram apenas uma tentativa de garantir a segurança financeira, mas também uma espécie de teste que ele queria testar nossa capacidade de superar o ressentimento e a mesquinhez para lidar com seu legado com dignidade e maturidade. Eu estava falando de um homem que eu conhecia, um pai amoroso e um empresário experiente que pode não ter sido capaz de ver as consequências emocionais de seu planejamento financeiro secreto. Tentei transmitir que suas ações, embora aparentemente frias e calculistas, foram na verdade ditadas por um desejo de nos sustentar, embora esse desejo, infelizmente, tenha se transformado em tragédia. Concentrei-me nos ativos adicionais recém-descobertos, enfatizando a necessidade de uma solução transparente e justa que pudesse honrar seu complexo legado sem prejudicar ainda mais nossos laços familiares. Jack, nosso advogado, conduziu essas sessões com facilidade, equilibrando habilmente complexidades jurídicas e minas emocionais. Seu objetivo não era apenas ganhar o caso, mas também reconstruir a família se possível. O custo emocional desses depoimentos era enorme, e muitas vezes havia tensão no tribunal, como se parecesse uma panela de pressão cheia de velhas queixas e problemas não resolvidos. O processo às vezes era catártico, mas ao mesmo tempo incrivelmente destrutivo. A questão de como atender às necessidades emocionais e financeiras de todas as partes envolvidas tornou-se cada vez mais difícil. O impacto desses depoimentos foi além do tribunal. Eles foram discutidos e analisados pela mídia, transformando nossa dor pessoal em um espetáculo público. Esse nível adicional de exposição só aumentou o estresse e a ansiedade que todos sentimos, tornando o julgamento ainda mais intimidador. A cada nova reunião, tornava-se cada vez mais óbvio que o resultado dessa batalha legal mudaria para sempre a definição de nossa dinâmica familiar. Não importa como esse caso termine, as cicatrizes dessa provação permanecerão conosco. A disputa pela herança se arrastou e negociações cada vez mais distantes começaram com a tênue esperança de um compromisso que permitisse à nossa família evitar a amargura prolongada de uma batalha judicial. No entanto, à medida que as partes envolvidas fortaleciam suas posições, essas negociações gradualmente se desintegraram em uma série de tentativas mal-sucedidas que apenas aprofundaram as diferenças existentes. Houve momentos promissores nos estágios iniciais das negociações, quando Jack organizou várias sessões de mediação com o objetivo de facilitar o diálogo. Procuramos encontrar uma solução mutuamente aceitável, discutindo várias opções de liquidação, a fim de distribuir de forma justa não apenas os US$ 50 milhões especificados no testamento, mas também os ativos recém-descobertos. Durante essas discussões, cada um de nós, incluindo Yasmin e Manuela, trouxemos nossos próprios pontos de vista e bagagem emocional. Yasmin permaneceu firme em sua crença de que sua exclusão do testamento era ilegal e que ela merecia uma parte significativa da herança não apenas por razões financeiras, mas também por razões de princípios. Ela se concentrou em seus sacrifícios e dedicação, nas dificuldades que enfrentou durante os anos de convivência com Rodrigo.
Manuela, ao contrário, continuou a defender o respeito aos últimos desejos de nosso pai, interpretando a vontade como evidência de sua previsão e compreensão das verdadeiras necessidades da família. Nesses argumentos, sua abordagem fria e razoável contrastava com a tempestade emocional de Yasmin. Meu papel nessas negociações foi dolorosamente difícil. Fiquei preso entre dois fogos, tentando encontrar uma solução equilibrada que pudesse nos unir pelo menos um pouco, mas cada tentativa só aprofundava a tensão existente. Tentei ouvir os dois lados, oferecendo compromissos que pudessem satisfazer os dois lados, mas cada vez enfrentava novas ondas de descontentamento e ressentimento. Toda discussão se tornava um campo de batalha onde eu só podia ver a devoção à família colidir com a sede de justiça e o amor com a amargura. Tentei preencher a lacuna entre minha mãe e minha irmã, oferecendo várias fórmulas de alocação de ativos que poderiam satisfazer reivindicações legais e emocionais. No entanto, cada compromisso proposto parecia apenas enfatizar um enorme abismo de percepção e expectativa entre nós. Manuela via esses compromissos como uma traição às intenções de nosso pai, enquanto Yasmin os via como necessários para corrigir uma profunda injustiça. Cada sessão de negociação muitas vezes terminava em decepção e lágrimas, quando cada um de nós recuava para nossos cantos, onde as perdas emocionais eram visíveis. O estresse agravou velhas feridas e criou novas, o que tornou a discussão racional cada vez mais difícil. A intensa atenção da mídia e os comentários públicos que se seguiram a cada sessão adicionaram um nível adicional de pressão e intrusão em nossas vidas já estressantes. Jack navegou nessas águas turbulentas, seu papel se expandindo de consultor jurídico para âncora emocional. Apesar de seus esforços, a oportunidade de encontrar uma linguagem comum parecia cada dia mais inatingível. As ramificações legais da disputa, combinadas com as altas apostas financeiras e o profundo envolvimento emocional de cada lado, criaram uma teia complexa que era difícil de desvendar. O fracasso das negociações levou a um aperto de posições que parecia quase intransponível. Esse colapso foi um ponto de virada em nossa saga familiar, pois ficou claro que uma solução teria que ser buscada na justiça. A pílula amarga para engolir sinalizou não apenas o fracasso do compromisso, mas também o potencial fim de qualquer lança da unidade familiar. Estávamos nos preparando para a continuação do julgamento, e a atmosfera estava cheia de humildade e determinação sombria. As apostas agora eram maiores do que nunca, não apenas em termos de resultados financeiros, mas também em termos do impacto de longo prazo que essa batalha teria em nosso relacionamento. As sessões judiciais, que foram uma continuação de negociações mal-sucedidas, foram preenchidas com verificação legal completa e estresse emocional. Todos os dias, nossos sentimentos internos pairavam no tribunal, e chegava o momento em que o veredicto final seria pronunciado. Esse veredito determinou a distribuição do espólio de meu pai, composto por US$ 50 milhões, juntamente com bens recém-descobertos, o que de fato mudou nossa dinâmica familiar. Quando entramos no tribunal, a tensão era palpável. Cada um de nós sentiu uma mistura de medo e antecipação. O silêncio no salão era pesado. O veredicto não apenas decidirá o destino legal de nosso legado, mas também marcará o início de um novo capítulo em nossa família que pode consertar ou quebrar irreparavelmente os frágeis laços que ainda nos mantêm unidos. O juiz, ponderando os prós e contras, reconheceu a complexidade do caso e observou as profundas experiências emocionais que afetaram todos os aspectos do julgamento. Sua decisão levou em conta os muitos argumentos jurídicos apresentados por ambos os lados, e logo ficou evidente que esses depoimentos contavam mais sobre nosso relacionamento pessoal do que sobre números e fatos. Quando o juiz começou a pronunciar o veredicto, meu coração afundou em antecipação. Suas palavras, proferidas com severidade característica, revelaram-se mais matizadas do que qualquer um de nós esperava. Cada palavra carregava peso, cada pausa era cheia de significado. Meus pensamentos corriam entre a esperança e o medo, tentando adivinhar como essa decisão mudaria a nós, nossos pais e nossa família como um todo. Qual será o nosso destino após essa decisão? Que conseguiremos recuperar o que perdemos nesse mar tempestuoso de desconfiança e dor? Ele não satisfez plenamente os desejos de nenhuma das partes, mas, em vez disso, delineou um compromisso estruturado que tentou abordar as preocupações válidas levantadas por todos os participantes.
O juiz determinou uma redistribuição de bens significativamente diferente da distribuição especificada no testamento de meu pai. Nesta nova distribuição, uma parcela significativa foi concedida à minha mãe Yasmin, em reconhecimento à sua contribuição para o sucesso do meu pai e à injustiça causada por sua exclusão inicial. Manuela recebeu uma parcela decente, mas com condições especiais relacionadas à gestão responsável da fortuna, o que refletiu seus argumentos sobre a preservação do legado de nosso pai e a perspicácia empresarial que ele tanto valorizava. Fui encarregado de supervisionar certos aspectos da propriedade para manter um equilíbrio entre preservar nossa herança e fornecer apoio justo a todos os membros da família. O veredicto também afirmou que o aconselhamento familiar é uma condição para a liquidação da herança, reconhecendo feridas emocionais profundas que precisam de cura, além de soluções legais. A aposta foi muito além dos ativos financeiros e tocou na própria essência dos laços familiares. Quando saímos do tribunal, o clima era sombrio e, embora houvesse alívio pelo fim do litígio, o resíduo emocional estava no ar. Manuela, Yasmin e eu trocamos olhares cansados que falavam eloquentemente do cansaço e da tensão acumulados ao longo das longas semanas de luta. Ficou claro que, embora o tribunal tivesse tomado uma decisão, o caminho para a recuperação emocional e a verdadeira reconciliação ainda estava à nossa frente. Nos dias seguintes ao veredicto, começamos a dar passos provisórios em direção à compreensão e talvez ao perdão. As consultas obrigatórias acabaram não sendo tanto sobre a vontade, mas sobre a divulgação de mal-entendidos de longo prazo e ressentimentos não ditos. Aos poucos começamos a nos ver não apenas como adversários em litígios, mas como membros da família que haviam perdido o insubstituível, a confiança e a simplicidade de nosso relacionamento, que existiam antes que a verdade grosseira fosse revelada. Duosday realmente redefiniu nossa dinâmica familiar, impondo uma nova estrutura em nossas interações e relações financeiras. Ele também abriu a porta para uma possível reconciliação, dando um vislumbre de esperança de que talvez com o tempo pudéssemos reconstruir algo ainda mais forte das ruínas de nossa disputa. O veredicto final sobre a disputa de herança trouxe fechamento e novos problemas para nossa família. Marcou o fim de uma tumultuada batalha legal sobre o patrimônio de US$ 50 milhões do meu pai, mas também marcou o início de um período de introspecção e recuperação quando começamos a superar as consequências. As lições que aprendemos com essa provação desempenharam um papel crucial na formação de nosso caminho a seguir e na prevenção de conflitos futuros. Uma das lições mais importantes foi a importância da transparência na família. O sigilo em torno das atividades financeiras de meu pai foi o principal catalisador para que a disputa se desenvolvesse ainda mais. Comprometemo-nos a abrir linhas de comunicação sobre decisões financeiras, garantindo que nenhum membro da família se sinta sobrecarregado ou excluído novamente. Esse compromisso foi além da simples divulgação financeira e incluiu discussões mais frequentes e honestas sobre expectativas e preocupações pessoais. Outra lição importante foi o valor do planejamento jurídico e financeiro. Percebemos que a abertura e a discussão do futuro não apenas evitarão conflitos, mas também fortalecerão nossos laços, tornando-os mais fortes. Nesse contexto, começamos a estudar não apenas o legado de nosso pai, mas também suas lições, que, como se viu, se tornaram a base de nosso novo entendimento. Embarcamos em um caminho que prometia não só a recuperação, mas também a possibilidade de crescimento, tanto pessoal quanto familiar. E embora ainda tivéssemos muitas conversas difíceis e provações pela frente, uma centelha de esperança foi acesa em nossos corações, a esperança de que poderíamos construir uma família nova e mais forte com base nas lições do passado. As complexidades identificadas durante os processos judiciais destacaram a necessidade de planos de herança claros e bem documentados que levem em conta não apenas os requisitos legais, mas também a dinâmica emocional e familiar. Percebemos que tal planejamento não deveria ser um assunto secreto, mas um processo conjunto envolvendo todos os interessados. Essa abordagem ajudará a mitigar mal-entendidos e fornecerá uma base clara para as gerações futuras, permitindo-nos evitar as tempestades emocionais pelas quais tivemos que passar. O aconselhamento familiar obrigatório tornou-se uma experiência verdadeiramente transformadora. Eles nos ensinaram a importância de resolver problemas básicos antes que eles se transformem em conflitos em grande escala.
Através dessas sessões, começamos a obter uma compreensão mais profunda dos pontos de vista e sentimentos uns dos outros, o que contribuiu para um processo gradual de cura. Percebemos que ouvir de verdade, ouvir um ao outro, é tão importante quanto qualquer documento legal para manter a harmonia familiar. A experiência também reforçou a ideia de que a riqueza pode ser tanto uma bênção quanto um fardo. Vimos com nossos próprios olhos como os ativos financeiros podem criar oportunidades, mas também como podem levar a desentendimentos e insatisfações. Essa constatação nos levou a repensar nossos valores e prioridades como família. Começamos a nos concentrar mais nos relacionamentos e no compartilhamento de experiências do que no ganho material, reconhecendo que o verdadeiro legado que queríamos construir era o respeito mútuo e o apoio baseado na compreensão e na confiança. Nossos novos comércios começaram a tomar forma. Yasmin, Manuela e eu descobrimos que estamos criando um novo tipo de relacionamento, talvez mais cauteloso e equilibrado do que antes, mas também mais maduro. Estabelecemos novas tradições e rotinas diárias que nos permitiram desfrutar da companhia um do outro sem a sombra de conflitos passados pairando sobre nós. Em vez de nos afundarmos em velhas mágoas, aprendemos a rir juntos, compartilhar histórias e celebrar pequenas vitórias, o que deu força e energia à nossa interação. Também começamos a participar de atividades beneficentes conjuntas, usando parte da herança para financiar as causas que eram importantes para nós. Esses projetos não apenas ajudaram a restaurar nossos laços familiares, mas também nos permitiram honrar o legado de meu pai de maneira positiva e eficaz. Eles nos deram um objetivo comum e nos ajudaram a mudar o foco do que estávamos lutando para o que poderíamos alcançar juntos. Refletindo sobre toda essa experiência, ficou claro que, embora a batalha judicial de herança tenha sido dolorosa, ela também se tornou uma profunda oportunidade de aprendizado. Aprendemos resiliência, entendemos as complexidades das relações humanas e percebemos o poder do perdão. Essas lições se tornaram a base de nossos novos começos, guiando-nos para um futuro que, embora diferente do que poderíamos ter imaginado, continha a promessa de unidade e respeito mútuo. Cada passo que demos foi imbuído da percepção de que nossa história não é apenas sobre dinheiro e propriedade, mas sobre o amor e as conexões que nos definem como família. Começamos a realizar eventos conjuntos como festas e piqueniques, onde poderíamos compartilhar memórias e criar novas. Esses momentos se tornaram uma parte importante da nossa recuperação, como sinais de que estamos realmente avançando, construindo um novo legado baseado no apoio mútuo e na compreensão. Com o tempo, nosso relacionamento se fortaleceu. Yasmin e Manuela tornaram-se não apenas parentes, mas também verdadeiras amigas com quem podiam compartilhar suas alegrias e tristezas. Cada encontro, cada conversa se tornaram passos em direção a um futuro melhor, onde os valores familiares estavam acima do bem-estar material. Em última análise, foi esse legado que se tornou mais valioso para nós.